Olá, seja bem-vindo ao Conexão Sinfa, o podcast do Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão. Hoje, no nosso canal Sinfa TV, vamos discutir um tema vital para o agronegócio e para o trabalho dos nossos fiscais: o Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. Eu sou Darlene Silva, apresentadora deste podcast. E hoje, para conversar conosco sobre essas ações e perspectivas no nosso estado, recebemos o Dr. Lauro de Queiroz Saraiva, que é fiscal estadual agropecuário, médico veterinário e também doutor em Defesa Sanitária Animal pela UEMA e responsável pelo Programa Nacional de Sanidade dos Suínos no Maranhão. Dr. Lauro, seja muito bem-vindo e se apresente. Bom, primeiramente é um prazer, estar aqui com esse convite e a gente divulgar nossas ações. Não falo só dos suínos, mas eu falo da AGED, em que eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho que eu faço e pelos colegas com quem eu convivo. Então, só agradecer ao convite de vocês. Perfeito. Então, conte um pouquinho da sua trajetória na medicina veterinária e também como fiscal da AGED. Eu, primeiramente, vim direto para a veterinária, sou piauiense, mas vim para o Maranhão para fazer medicina veterinária e logo a minha paixão foi para a área de produção. Então, a gente já trabalhava na graduação aqui mesmo na universidade, com a parte de aves, de caprinos, de suínos, e aí fui para Fortaleza fazer uma especialização em aves, na área industrial, na área de nutrição, produção, e voltei para cá, encontrei a pasta de suínos, e aí comecei com inspeção. Na área também sou da área de inspeção de bovinos, suínos e aves, e comecei a trabalhar com essa área e não parei mais. Então já estou praticamente há quase fechando 30 anos agora em setembro, trabalhando com suínos especificamente, né? Mas já fui de laboratório, trabalhei com raiva, brucelose, epidemiologia, mas a paixão maior é suinocultura. Perfeito, muito bom. E é importante a gente ressaltar que quando a pessoa trabalha com o que ama, né, trabalha com tem mais afinidade, né, e é bem melhor, né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele é amplo, mas às vezes tem um profissional que está ali naquele trabalho que ele não gosta, né? Então isso é importante, você realmente gostar, se identificar com o que você trabalha. Assim, para nivelarmos o conhecimento, né, com que a gente vem falando sobre a peste suína clássica, o que é esse Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica e qual o cenário atual no país? Bom, esse plano, o Ministério da Agricultura viu a oportunidade de nós unirmos várias regiões. Se nós formos dividir o Brasil hoje em regiões dessa doença, nós temos a metade do Brasil. Pode cortar o Brasil em dois. O centro, Tocantins, Mato Grosso para baixo, as regiões centro-oeste, sul, sudeste, já são áreas livres de peste suína clássica. A movimentação dessa carga suína de carnes e subprodutos já ocorre de uma forma muito tranquila e para exportação. Já dessa linha para cima, como os estados do norte, exceto alguns municípios do Amazonas, o Acre, o estado do Acre, e os estados do nordeste, exceto Bahia, Alagoas e Sergipe, nós temos todos ainda não livres de peste suína clássica. Então a gente não pode fazer uma comercialização do nosso suíno vivo nem de nossa carne suína para esses estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Então é a limitação de mercado. E o plano veio para justamente nós fazermos uma vigilância, uma sorologia, abrirmos as portas do mercado para a cadeia da suinocultura e fazer com que a nossa produção seja também nivelada ou concorrente de outros estados de mercado da carne suína. E quando que iniciou esse plano? Os pilares dele, vigilância, controle de trânsito, erradicação, pode explicar um pouquinho para a gente? Nós começamos esse plano, Darlene, foi interessante em 2019, junto com a pandemia, né? Então a gente teve que parar por 1 ano e meio, 2 anos, até 2021, em função da paralisação também das ações em campo, né? Da sua maioria, claro, algumas permaneceram, e de lá para cá a gente tem até o 2028 para fazer uma concretização de todo esse plano. Começamos com a vigilância em propriedades com suínos, onde o servidor, o técnico, o médico veterinário, o agrônomo, eles nos ajudam a monitorar essas propriedades. Se houver algum problema de, por exemplo, algum suíno com suspeita de alguma doença, ele retorna ao escritório e o médico veterinário, o fiscal estadual da AGED, vai até a propriedade fazer a verificação em loco. E aí a gente passa também por uma ação de educação sanitária, fiscalização de trânsito na barreira entre o Maranhão e o Piauí, são várias ações. Então isso ocorrendo até 2028 e a gente não tendo circulação viral da peste suína clássica, nós vamos abrir as portas
abrimos o mercado da suinocultura para uma potência grande que nós temos aqui no Maranhão, que é essa comercialização da carne suína. Então, é uma expectativa muito grande que todos estão esperando. Então, reforçando, a gente está num plano de vigilância, não de controle de doença, não é isso? Corretamente, uma vigilância, só se houver realmente alguma suspeita, aí o controle da doença, ela será de forma focal, incisiva e direta, onde a propriedade ela fica por uma interdição sanitária, é claro, para evitar que aquele animal passe a doença para outras propriedades, até mesmo carreada, levada pelo produtor, e aí com isso a gente faz um trabalho mais fechado. E aí se for negativo, o animal não ter reação para o vírus da peste suína, a propriedade é desinterditada. Isso ocorre em 24, 48 horas, é muito rápido. Muito rápido, né? Isso é a importância de ter os técnicos fiscais, né, aptos e com conhecimento para poder prestar esses primeiros atendimentos, né, nessas propriedades? Perfeitamente. Hoje, se nós formos ver a capilaridade do profissional da AGED, tanto agrônomo no controle de suas doenças, de pragas na área vegetal, quanto médico veterinário, técnico de fiscalização, que é um técnico capacitado, todos eles, quando vão diretamente a esses produtores, eles vão verificar se há alguma notificação, se há alguma suspeita de doenças, tanto vegetal quanto animal. Então, os profissionais da AGED são profissionais preparados, todos sem exceção. Muito bom. Aí você falou um pouquinho sobre as regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aí eu pergunto para você, qual a importância da integração entre os estados que compõem essas regiões para o Estado Sanitário Nacional? Bom, a importância é que, por exemplo, vamos só evidenciar que o Nordeste nós temos vários focos de peste suína clássica desde 2018. Então lá, o suíno, a propriedade que ocorre essa doença, os animais são eutanasiados, têm que ser sacrificados porque a doença, o vírus, ele se replica muito rápido. E aí o Maranhão, ele não tem nenhuma notificação de circulação viral. Então nós hoje estamos trabalhando com a região norte, onde não há uma notificação de circulação do vírus da peste suína. Então isso é muito importante porque a gente sai em blocos junto com o Pará, o Amapá, o Amazonas, nós somos mais fortes. E aí com isso a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OMSA ou a ONSA, como a gente costuma apelidar, ele nos valida de uma forma mais rápida. Então a gente tem 2 anos para provar que nós não temos circulação viral e com isso o bloco vai por inteiro fazer esse repasse de certificação livre de peste suína clássica e os estados abrem portas para grandes indústrias, grandes granjas, frigoríficos e mais renda para o produtor rural. Muito bom. E aí o nosso Maranhão, onde ele se posiciona nesse tabuleiro? O Maranhão ele está como uma característica muito grande. Hoje nós temos grandes granjas tecnificadas que trabalham com inseminação artificial. Nós temos um grande polo em Balsas, né, com uma empresa particular. Nós temos um grande frigorífico aqui de São Luís, aqui mesmo na ilha, com o abate de suínos. Só para você ter ideia, Darlene, se nós formos fazer movimentação de carne suína hoje, só uma empresa rodando com nossa inspeção estadual, nós temos também a capacitação de inspeção, de registros de estabelecimentos. Em média, hoje nós temos 200 animais, que é ainda uma média baixa, de abate por dia só em um estabelecimento. Se for calcular isso em carne, por exemplo, uma quebra de 60% de carcaça, eu tenho 240 toneladas de carne suína saindo só de um estabelecimento. Então, é a capilaridade do profissional da AGED fazendo inspeção para que 240 toneladas de carne suína por baixo saiam por mês com inspeção estadual, com registro de certificado sanitário, chegando até a mesa do consumidor com uma carne de qualidade. Então, imagina só quantas indústrias a gente pode fazer um levantamento dentro do estado. Então, a gente sempre chama atenção. Suínos, a gente tem uma potência muito grande e ela está em crescimento. Nós não temos granjas tecnificadas na região norte. Nós não temos grandes granjas tecnificadas no Nordeste. São algumas, como na Bahia, nós temos uma em Sergipe, outra no Piauí, mas o Maranhão tem um know-how com inseminação artificial, então é uma das maiores entre Norte e Nordeste, então a gente tem uma representação muito grande. Você falou um pouco de inspeção e de propriedades com animais vivos. Se nós fizermos o levantamento hoje, em termos de cadastro, nós temos quase 500 mil de produtores cadastrados no banco de dados da AGED. Então, nós servidores,
da GED, veterinários, agrônomos, técnicos, administrativos, nós temos uma capilaridade com quase 500.000 de produtores dentro do estado do Maranhão. É uma capilaridade sanitária, uma capacidade de capilaridade epidemiológica. Nós temos ações de educação sanitária. Então imagine só, se eu tenho 500.000 de produtores cadastrados dentro do estado, no banco de dados da GED, você imagina quantas pessoas por família eu tenho. Eu ultrapasso com certeza 1.000.000 de produtores de suas famílias atendidas pela GED. Isso é um número muito grande, Muito bem grande, expressivo, muito grande. muito maior que outros estados. Muito grande, muito importante, e mais ainda a importância desse avanço desse status, né? Daqui a 2 anos, né? 2028, que é o prazo, né? E aí eu pergunto mais uma vez: o nosso cronograma, junto ao mapa, está avançando? Está avançando. Inclusive, agora em abril, nós batemos o recorde, aliás, março, desculpe, batemos o recorde em relação aos outros estados. Nós atingimos um percentual de 92,33 de vigilância em propriedade. Então, foi um marco, e aí eu convoco a todos os nossos colegas e servidores, chamar a atenção das nossas políticas públicas, que é o nosso servidor fiscal estadual, veterinário, agrônomo, técnico agrícola, administrativo, todos em cima dessa vigilância para que nós, do Maranhão, nós da GED estejamos junto com o governo para que a gente alcance o status de livre de persina clássica. Logo porque os números estão aí, como você muito bem colocou, e são muitas famílias, né? A gente vai falar, vamos falar um pouco de famílias, porque a gente fala do grande, né? Você falou aí, tem estabelecimento que são 200 animais de abate, né? Então, é uma empresa de grande porte, mas também tem aquele pequeno produtor ali, que está ali criando seu suíno, não é isso? E ele tem também que ter essa vigilância sanitária em relação à doença, não é mesmo? Isso mesmo. A gente sempre fala que o Maranhão nós temos mais de 80%, Alienes, de produtores com pequena criação, caracterizado como subsistência. Então são animais que moram num chiqueiro, numa pequena pocilga, mas não significa que o produtor rural ele possa abdicar ou deixar de usar pequenas regras sanitárias, né? Sim. Por exemplo, trocar o calçado que ele foi para a rua para entrar na criação dele, trocar de roupa se ele foi na criação do vizinho, para que ele não leve a doença de uma criação para outra. Pode ser uma verminose, pode ser uma sarna, pode ser o vírus da peste suína clássica. Então isso os pequenos produtores não precisam imaginar que eles têm que ter uma granja tecnificada. Eles têm que ter animais em um ambiente limpo. E se eu tenho um ambiente limpo, eu tenho um animal que consome uma alimentação muito mais qualificada. Eu posso utilizar o milho, a soja, o trigo, fazer minha própria ração, não é difícil. Eu posso utilizar essas regras de segurança ou de biosseguridade, como a gente costuma chamar. Eu posso fechar a minha criação para evitar que tenham visitantes, e com isso eu chego a ter um animal com a melhor genética, melhor reprodução. Não é difícil de comprar, nós temos grandes produtores que vendem animais de qualificação aqui dentro do estado, e ele vai ter um animal de 70 quilos, de 100 quilos em um tempo maior. Em 6 meses, ele chega a ter um suíno com 70 quilos de produção de carcaça, e ele tem um lucro muito grande. Se nós formos pensar, por exemplo, em valores, o produtor de suínos ele nunca imagina que a carne dele está em segundo lugar em termos de consumo. No Maranhão principalmente. Trocando em valores, por exemplo, hoje eu tenho uma bisteca suína que custa R$16 o quilo. Ela concorre com a carne de frango, que ela chega a 18 a R$22. Um peito de frango é 26, 27. Hoje eu tenho, por exemplo, o lombo suíno que concorre com o lombo bovino. O lombo suíno custa R$33. É muito mais barato e a carne é muito mais saborosa. A qualidade não é uma carne gorda, é uma carne magra. Então o produtor ele tem que ver isso, que ele tem um produto na mão que está faltando ser qualificado, mas que está com a condição já pronta para a gente melhorar isso aí. E aí eu lhe pergunto, essas informações mínimas sanitárias, o profissional da GED, o servidor da GED, orienta ele? Sim, a gente sempre, a fiscalização ela é composta de educação sanitária. Então, o produtor, quando ele encontra um servidor da agência, ele também vai dar indicações de como ele pode melhorar a biosseguridade, essas condições higiênicas. Eu não posso chegar somente para fiscalizar. O servidor ele vai até essa criação, até o produtor, pode ser de bovino, de pescado,
gado, de aves, Sim. pode ser de qualquer espécie, mas ele chega e dá orientações de como ele vai fazer uma melhoria para que ele tenha um rebanho mais qualificado. Continuo enfatizando, não é preciso ter uma grande empresa, uma grande indústria, uma grande granja. Ele tem que ter um chiqueiro organizado e limpo, sem lavagem, sem lama. O animal precisa de sombra e água fresca e um bom alimento, somente isso. E o senhor conseguiu expressar muito bem a suinocultura maranhense. A gente percebe, né, o amor pelo trabalho e, claro, a experiência e o conhecimento. E baseado nisso, eu queria perguntar para você os principais gargalos dessa tão brilhante ação. Eu digo que eu não estou pensando somente na economia do Estado, eu penso na qualidade, na saúde do consumidor, que é onde eu estou colocando essa carne suína, né? Então, quando eu falo que eu tenho de uma só empresa 240 toneladas, quando eu transformo isso com miúdos, por exemplo, com a tripa suína que vai para o sarapatel, que vai para o sarrabolho, o sangue, que é uma cultura regional liberada pelo Ministério da Agricultura, eu tenho quase 300 toneladas de uma só empresa inspecionados com alimento que chega em condição segura pelo servidor da AGED até a casa do consumidor. Então, se hoje nós temos, eu digo sempre que o representante maior de um estado é o governador e o representante ainda maior do estado é o consumidor. Então, nós atingimos grandes públicos, independente da escala social, da escala financeira. Essa carne chega em todos os lares. Então, a gente evita uma verminose. O fiscal ele faz a orientação para evitar uma sarna, para evitar uma doença zoonótica, aquela que passa do animal para o homem. Então, tudo isso é o servidor da GED que está fazendo esse papel importante lá na ponta, que é o produtor, para chegar esse alimento seguro até a casa do consumidor. Esse é o meu maior objetivo, fazer sempre que isso ocorra. Muito bom. Mas aí, para que o servidor da GED consiga fazer isso, tem dificuldade com logística? Tem dificuldade com a conscientização dos produtores? Eu digo sempre que há ainda uma quantidade de produtores que tem o receio de investir. Quando eu falo investir, não é investir financeiramente em grande escala, mas é investir em mudanças. Então, hoje eu tenho pequenos produtores, como em Cabral Miranda, que eu tenho 2 galpões. Esse galpão, que é acompanhado pela GED, é claro, na fiscalização, no monitoramento, são galpões em que são simples e que têm uma produção. E eles vivem de quê? De venda de leitões. Eles não fazem produção de animais adultos, eles vendem leitões. Então, eu digo que há ainda uma pequena escala que é resistente às mudanças e uma grande escala, desculpe, que tem já a sua mudança logística na higiene, na qualidade, na genética do suíno, na alimentação. Isso é muito prático. E aí eu pergunto mais uma vez, essa questão das criações extensivas, né, que você muito bem frisou do chiqueiro, fundo de quintal, é, é, falou sobre os riscos não, na verdade, as condições mínimas sanitárias. E se não tiver, reforça um pouquinho para quem está nos assistindo os riscos. Nós fizemos um levantamento para levar para uma reunião que ocorreu em Manaus com outros estados e nós tivemos 8% de criações cadastradas e ainda com condições insalubres, são criadas soltas. Os animais são criados sem nenhum tipo de compartimento, sem chiqueiro, sem cerca, sem nenhum limite. Isso aí é um risco muito grande porque cada vez que um suíno, o antigo porco que vivia em lama, o suíno, ele quando vai para outra propriedade, quando ele encontra com outro animal, ele pode trazer para a sua criação uma doença, seja mais simples quanto a mais complicada, né? Então aí a gente sempre fala, por que não criar preso em que ele vai ter um rendimento maior? Lembrar também que todo suíno que se movimenta muito é como se ele estivesse fazendo uma academia, ele perde peso mais Sim. rápido, então eu preciso criar ele fechadinho, compartimentado num chiqueiro, numa pocilga, numa granja, para que tudo que ele consuma, ele possa converter em alimento. Então é isso que a gente precisa, caracterizar com que a nossa sinocultura, que são 9%, 10% no máximo, que ainda é de forma extensiva, seja criada em pequenos compartimentos, possível chiqueiro, cerca, quintal, para que a gente melhore as condições sanitárias e evite a propagação de doenças. Porque, na verdade, não seria somente a peste suína clássica, né?
Seria outros tipos de doenças? Sim, a gente hoje tem, por exemplo, eu vou falar em miúdos porque é interessante o produtor rural entender isso. Por exemplo, nós temos bactérias, micro-organismos que causam a batedeira, né? O animal fica deitado no chão, pedalando, então em decúbito lateral, como a gente costuma falar entre veterinários, mas para o produtor rural entender, o animal tem uma característica de ficar se debatendo no chão, ou então é amontoado. Então ali tem uma temperatura mais alta, a febre está chegando, o micro-organismo, o bichinho já está entrando no animal e causando uma série de problemas, principalmente neurológicas, e aí começa a ter um processo já de transmissão de um animal para outro, e aí eu perco meus animais. Então, há várias doenças também fúngicas, por exemplo, o grão que chega, onde nós também, fiscal, agrônomo da AGED, faz um controle de produtos da área vegetal, o nosso grão, a nossa soja pode estar contaminada com fungo, e esse fungo causa um problema reprodutivo nas matrizes, causa uma diarreia em leitões. Então, são outros cuidados que a gente tem que ter também dentro da criação de suínos. É bem Muito bom. simples, mas é bem prático. E é útil, né? E é importante. Muito. E aí você falou, voltando para a questão do plano estratégico, né? Você falou muito bem do Ministério da Agricultura, então eu queria que você reforçasse também outras partes interessadas, iniciativa privada, os parceiros que a AGED tem em relação a esse plano. Tá, a AGED ela não trabalha sozinha, então a gente tem hoje, por exemplo, o Fundepec, né, onde a gente tem um fundo de arrecadação, onde o produtor de bovinos, por enquanto, nesse momento, é a única espécie que está fazendo sua contribuição. É um fundo em que é caracterizado como fundo emergencial para qualquer eventualidade de um problema sanitário bovino, então o produtor ele é indenizado de acordo com a enfermidade de notificação, algumas como febre aftosa. O Brasil está livre, já considerado internacionalmente o Maranhão recentemente de febre aftosa. Nós temos parcerias com o Senar, temos parcerias com a UEMA, temos parcerias com a FAPEMA, temos parcerias com vários outros órgãos e, é claro, o nosso sindicato sempre aí fazendo essa interlocução entre essas agências e as instituições. Além do Ministério da Agricultura, nós temos com secretarias de agriculturas, enfim, são vários parceiros. E isso é importante, essas parcerias, né? Em toda a apresentação de podcast, a gente vem observando a cada entrevistado o quanto é importante, né, que as ações da AGED tenham parceiros, né? Porque ninguém faz nada sozinho, como você muito bem frisou, e essas parcerias, elas fazem com que nós tenhamos um alcance maior dos nossos serviços, né? Que chegue não só ao grande, mas o mais importante ao pequeno, que tem menos poder aquisitivo, né? Isso é verdade. Eu digo até que a universidade é uma das maiores parceiras que nós temos, porque ela trabalha com a pesquisa. E o servidor da AGED, em todas as suas esferas, também trabalha com pesquisa. Então, eu digo que a AGED é ímpar, porque a gente tem esse cuidado, cada servidor, o técnico de fiscalização, o veterinário, o agrônomo, os fiscais de um modo geral, o engenheiro florestal que está lá conosco, alguns zootecnistas também estão conosco, né? Então, todos eles trabalham com pesquisa, trazendo um produto trabalhado com a UEMA e a AGED, para que o Estado consiga perceber que a gente pode também melhorar a condição do produtor. Então, toda a pesquisa que a AGED faz hoje com a UEMA é voltada para o produtor, para a qualidade sanitária do produto que ele está utilizando, que pode ser o suíno, a ave, o pescado, para que chegue até o final, que é a mesa do consumidor. E com produto de qualidade. Produto de qualidade certificado com selo maranhense. Muito bem. Isso é importante deixar claro, porque a gente vem reforçando também isso para a sociedade em relação ao selo de certificação, né? Nós já também fizemos uma entrevista aí com a nossa coordenadora, né, do Serviço de Inspeção Estadual do Maranhão, falando sobre a questão dos selos, do serviço em si e da importância, né? E aí reforça muito mais seu trabalho quando você veio dizer que a gente tem um estabelecimento dentro do nosso estado fiscalizado, né, pela questão da carne suína, né? Então, reforça muito mais que é um trabalho em equipe, um trabalho conjunto, um trabalho sendo realizado por servidores da AGED no mais amplo aspecto das atividades, não é isso? Correto. Desculpa. E a segunda etapa desse plano, que a gente começou com a vigilância, são 2 anos praticamente, vamos fechar um segundo ciclo agora em junho, mas não tem mais um período para encerrar a vigilância. A vigilância vai ser agora para sempre, dentro das propriedades. Mas tem uma segunda etapa que é a sorologia. Nós vamos fazer colheita sanguínea de suínos selecionados em propriedades pelo Ministério da Agricultura, já nos meses de agosto e setembro, juntamente
juntamente com a região norte. Então é um trabalho de formiguinha que a gente vai executar, de vigilância em propriedade, juntamente com a colheita sanguínea para saber se a gente tem ou não a circulação viral. Então esse trabalho é um trabalho que a gente está numa ansiedade, numa expectativa, porque cada exame que chegar a gente vai estar conferindo se negativo ou suspeito para poder a gente avançar de uma forma mais rápida. Perfeito. E conte mais um pouquinho para a gente sobre esse dia a dia dessa fiscalização, na execução desse plano. Você falou da vigilância, né? Falou das análises e pós isso, o que mais tem? Em cada vigilância, a gente também tenta ver a percepção de acelvajados, por exemplo. É proibido por lei nacional a criação de javalis e javaporcos. Então, é um animal que não faz parte do Brasil. A gente fala que é uma fauna exótica, a nossa fauna brasileira. Então, toda vez que eu encontrar ou souber que no estado do Maranhão, no Brasil inteiro, tem alguma criação de javali ou javaporco, a gente tem que orientar o produtor que é proibido por lei federal. É uma atividade trabalhada juntamente com o IBAMA, ele tem um manual só para fazer a apreensão e eutanásia dos javalis, e com isso a gente sempre orienta o pequeno produtor e o grande produtor de modo geral no Brasil inteiro. É proibido porque é uma fauna que não pertence ao Brasil, é uma fauna já declarada nociva e agressiva, tanto a parte vegetal com a destruição de lavouras, quanto a parte animal na questão de carreamento de doenças. Então é um trabalho também que a gente faz quando vai à propriedade para orientar o produtor sobre essa questão de criação. Tá bom? Muito bom. Então, você falou um pouco da importância do fiscal, do trabalho do fiscal, do técnico, do auxiliar e do agrônomo também, porque acaba auxiliando que está lá na ponta, né? A gente fala sempre que quem está lá na ponta é que está sofrendo os efeitos da atividade de fiscalização, e tanto de fiscalização quanto de defesa, né? E aí a gente sabe também que a gente tem as barreiras, as vistorias, a educação sanitária. Tem barreiras também volantes para esse trabalho? Temos. É uma outra atividade também da sinocultura. A gente está com um plano bem extenso. Nós, servidores da GED, a gente tem um trabalho bastante corrido, evidenciado, mas muito importante, justamente para evitar que a circulação da peste suína venha de estados focos. Por exemplo, o Piauí é um estado foco. Nossa única barreira é o Rio Parnaíba em todo o estado do Maranhão. Então, nós temos mensalmente trabalhados em 23 municípios as blitz, juntamente com a Polícia Militar. Então, é uma equipe que vai para um ponto estratégico, georreferenciado, inclusive um dos parceiros nossos é o IMESC, onde teve esse georreferenciamento com a GED, de 74 pontos na divisa do Maranhão com o Piauí. Então, a gente tem mensalmente equipes, independente do horário, do dia, são revezados, em que vão servidores da GED com a Polícia Militar para pontos estratégicos para evitar ou para verificar se a passagem do Piauí, cargas de animais e subprodutos, não é só suíno. Claro que a ação é da sinocultura, do nosso programa de sinocultura, mas é uma ação que envolve todas as espécies e subprodutos. E de lá para cá, desde abril de 2025, nós não tivemos nenhuma ocorrência, nenhuma passagem de veículo pequeno ou de carga com suíno ou subprodutos de suínos do Piauí para cá. Então isso é muito bom para a gente. Muito bom. Você falou muito bem sobre a importância do trabalho, né, dos servidores da AGED. E aí eu lhe pergunto, tem necessidade de valorização e infraestrutura para que esses servidores cumpram essas metas do plano? Sim, eu digo sempre que se um servidor, independente da empresa, nós vamos trazer para a GED de que nós estamos falando. Se nós não tivermos uma classificação do servidor em relação à sua postura financeira, à sua condição de qualidade de vida, todos têm uma família para zelar, tem um trabalho por responsabilidade para ser executado. Se ele não tiver essa transformação, essa valorização financeira, esse trabalho por responsabilidade, ele não chega até o produtor rural de uma forma efetiva, de uma forma em excelência. Vai ser sempre deixado um trabalho a desejar. Isso não é correto, mas a gente sabe que há algo que impulsiona, além da responsabilidade, da paixão, do amor que nós temos pelo trabalho que desenvolvemos para que o consumidor tenha realmente o alimento seguro, mas nós temos também que ter a valorização financeira. E se nós temos uma capilaridade sanitária, epidemiológica, com 500 mil de produtores, eu não falo de famílias, eu falo só de
produtores cadastrados. Produtores cadastrados dentro de um banco de dados, nós temos uma capilaridade de responsabilidade muito grande em todo o estado do Maranhão. Então, por isso que eu sempre falo, a valorização financeira é um dos principais gargalos que nós precisamos fazer com que o servidor se sinta não só responsável, mas também capacitado financeiramente para continuar no seu trabalho e não deixar a sua atividade pela metade. Pronto. E a questão de estrutural do órgão como um todo? Eu digo sempre que nós temos algumas dificuldades em termos de veículos e equipamentos. Por exemplo, eu tenho áreas dos Lençóis Maranhenses em que eu preciso de mais carros traçados. Isso é um ponto, já está sendo evidenciado, já está sendo providenciado. Eu tenho setores, por exemplo, em algumas regionais que eu preciso de RH. Eu tenho 4 unidades regionais que eu preciso intensificar, juntamente com a diretoria, eu peço até permissão para falar sobre esse ponto, em que eu tenho que colocar mais veterinários nessas regionais, aliás, em unidades veterinárias locais, são as USAVs, para que o veterinário, o agrônomo, possa atuar, por exemplo, com algumas problemáticas que ocorrem. Nós temos a vassoura da bruxa na região do Maranhão inteiro, que está se alastrando em relação à mandioca. Sim. Nós temos o problema do fungo da soja, nós temos o besouro da apicultura, das abelhas, nós temos a linfadenite caseosa no caprino, nós temos a barriga negra no camarão. Então são várias espécies em que o veterinário, o agrônomo precisam estar naqueles escritórios para fazer valer esse trabalho, para que o produto não chegue novamente sem qualidade à casa do consumidor. Então é para isso que eu preciso do profissional da AGED, tanto de nível superior quanto de nível técnico, para fazer esse suporte de qualidade de produto chegar até o ponto final, que é a nossa sociedade. 2 pontos importantes nas suas falas, porque não só nessa, mas em todo o contexto, que eu queria reforçar. Você falou sobre análise, né? Essas análises são feitas como, em qual laboratório? E tem um material, né, para isso? Sim, o material a gente sempre faz aquisição, né, para poder fazer esse trabalho de sorologia, não só de suínos, mas de aves, bovinos, de qualquer outra espécie. Estamos passando, inclusive, por uma sorologia de aves agora, em sítios migratórios, em algumas outras propriedades de monitoramento. Mas, além desse material, a gente tem um suporte de alguns equipamentos que a gente precisa, como centrífugas que estão sendo providenciadas também, mas vão todos para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Nós chamamos de LFDA, Laboratórios Federais. O nosso, nesse momento da sorologia, vai para o Pará, para Belém do Pará, onde vai fazer a primeira triagem, e se houver alguma suspeita, que não vai ocorrer, vamos pensar dessa forma, e aí os materiais serão mandados para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, para fazer a segunda análise, que é mais de sensibilidade. Isso era só um ponto. E o outro ponto é a questão da capacitação, porque a gente percebe aí que o trabalho é bem árduo, né? É um plano estratégico, e para que o plano ocorra, você tem que orientar, né? Como é que está essa capacitação, como foi feita, se foi feita? Nós temos um planejamento para junho agora de 2026, já que a sorologia vai ocorrer em agosto. Nós estamos trazendo um médico veterinário do Ministério da Agricultura de Santa Catarina, que tem um know-how em relação à colheita sanguínea, e com isso ele está vindo para fazer esse treinamento com nossos servidores. Nós vamos reunir 2 a 3 servidores de cada unidade regional, em que ele vai voltar para replicar isso na sua jurisdição, para poder melhorar a atividade na hora de fazer a colheita. Que é importante, né? É transmitir o conhecimento já adquirido, né? Para o colega que não participou da capacitação. Então, eu acho que diante de tudo que você falou, nós estamos perto, né, de mudar de zona sanitária. Com certeza absoluta, a gente acredita que sim. Muito bom, isso é maravilhoso, não só para a GED, mas como para o Estado, né? Porque, como você falou, gera renda para o Estado, gera economia, né? Gera emprego, porque outras empresas vão querer se instalar no Maranhão para justamente, né, poder exportar, né, essa carne suína, para poder também fazer outro tipo de criação, que você falou, tem lugares que vendem, né, o suíno
novo, né? Então tem todos os tipos, não é isso? Sim, eu costumo fazer um exemplo com a Bahia. A Bahia, pelo BNB, o Banco do Nordeste, de um trabalho foi publicado chamado Carne, e foi carne suína, tem toda uma estratégia trabalhada. Bahia exporta 80 toneladas de carne suína durante um ano e para 31 países. E quando eu fui fazer a logística desses 31 países, eles estão mais próximos do Maranhão do que da Bahia. Então você imagina nós com a cadeia de frio, são containers refrigerados no porto de Itaqui, com a abertura desse ponto, que é a cadeia de frio que eu costumo chamar, para outras carnes. Então, são 80 toneladas de carne suína saindo pela Bahia para 31 países. E eu tenho aqui uma empresa que já produz 240 toneladas para o estado do Maranhão, que já está de olho na exportação. Eu só preciso fazer com que a cadeia de frio seja instalada, ou então a gente terá que mandar para outro porto. Lembrando que tudo isso, Darlene, é renda, é produção, é o produtor que vai se classificar melhor ainda, com melhor genética, melhor nutrição, é o servidor da agência que vai dar cada vez mais a sua contribuição para todo o estado do Maranhão. Muito bom. Doutor Lauro, nós agradecemos imensamente, né, a sua aula, porque foi uma aula. Eu acho que quem está do outro lado nos assistindo, com certeza vai sair mais enriquecedor, assim como eu também estou saindo a cada apresentação de podcast. É amar mais ainda o trabalho exercido pelos servidores da AGED, é entender o quanto é importante esse trabalho e o quanto grandioso, porque nós atingimos diversas áreas, né? Você não só falou de peste suína clássica, mas falou da área vegetal, da área animal, da defesa e da fiscalização e da inspeção como um todo. Então, isso é importante para quem está nos assistindo, entenda o quanto nós temos serviços oferecidos para a sociedade, nós AGED, nós servidores da AGED, né? Então, Conexão Sinfa agradece a sua participação, a sua disponibilidade, estar conosco nesse momento, e eu deixo aqui o espaço para suas palavras finais. Darlene, eu agradeço, porque esse é um espaço muito positivo para que o servidor da AGED venha aqui, juntamente com o Sinfa, fazer essa divulgação de dados. Eu gosto sempre de lembrar que o servidor da AGED é um servidor que trabalha de uma forma muito espontânea, de uma forma muito responsável, mas que a gente precisa ser mais bem visto pelas autoridades para que a gente chegue a um patamar maior de classificação e valorização do profissional. Muito bom. E antes de encerrarmos, pessoal, não poderíamos deixar de agradecer, né? Especialmente ao Emanet, porque oferece o estúdio aqui para nós, do Sinfa, né? Disponibiliza esse espaço de excelência. Muito obrigada ao Emanet. Agradecer também a você que está nos assistindo, aos servidores da AGED pelo trabalho maravilhoso desenvolvido em todos os nossos 217 municípios, tá? Então, a gente pede que cada um de vocês curta o vídeo e se inscreva no canal do Sinfa TV e compartilhe esta informação, porque foi uma aula que o Dr. Lauro passou pra gente, e até a próxima, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada.